Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo, mas para Deus habitar dentro desse templo, ele tem que estar limpo, esse templo tem que ser regenerado pela palavra do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluias. E quero aqui falar sobre este texto bíblico a qual nós lemos. Nesta história conta aqui um certo homem chamado Naamã. Naamã, ele era chefe dos exércitos do rei da Síria, homem grande, de conhecimento, homem que já tinha vencido várias batalhas, a exemplo também, as batalhas que eles ganhou de próprio Israel. Porque nós vemos nesse texto bíblico que quando eles entraram, atacaram Israel, eles levaram presa, cativa, uma jovem para trabalhar a serviço na casa de Naamã. E nós vemos aqui que este homem era um homem de respeito, um homem considerado, um homem estrategista de guerra, pois ele comandava o exército da Síria. É ele quem direcionava, olha, vamos por aqui, vamos acolá, vamos por ali. Era ele quem direcionava o exército do rei da Síria. Mas porém este homem, ele se tornou um homem leproso. Ele ficou um homem leproso. E nós sabemos que a lepra daquela época, podemos considerar hoje como HIV, como um câncer, difícil de se tratar. A lepra naquela época poderia levar até mesmo à morte, pois a medicina não tinha ainda alcançado uma solução para a lepra. E este homem agora ele se torna leproso. E nós vemos que a lepra daquela época, ela se alastrava sobre o corpo e era uma doença transmitível, dependendo do caso, o estágio. E quando a pessoa estava leproso, ele não poderia mais estar com a sua família, ele não poderia estar no meio da sociedade, ele não poderia estar em multidões. Muitas das vezes era até retirado da cidade. Os leprosos, muitas das vezes, para não ficarem sós, eles se juntavam entre si, a exemplo daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. Eles, para não ficar só, se ajuntavam e ficava aqueles leprosos, muitas das vezes, até numa quantia de 40 leprosos. Mas nós podemos imaginar e entender que o estágio da lepra desse homem ainda não estava tão grave. Por isso, pode ser um motivo que ainda ele estava com a sua família, que ainda ele estava no seu posto de trabalho. Mas ali nasceu uma grande preocupação, porque aquilo dali cada vez ia piorando. E uma certa vez, aquela menina, chegando para sua senhora, chegando para sua patroa, e disse: eu queria que o meu senhor, eu queria que o meu patrão estivesse diante do homem de Deus que mora em Samaria. E quando ela falou aquilo, nasceu um grande despertamento naquela mulher. E aquela mulher correu ao seu esposo e disse: olha, meu senhor, olha, meu bem, aquela menina a qual nós tomamos por escrava nossa, ela disse uma palavra e disse assim: se o meu senhor tivesse diante do profeta de Deus que está em Samaria, certamente ele seria curado daquela lepra. Aleluia, Deus. Então agora Naamã chega até o seu rei
e conta-lhe o que estava sucedendo. E o rei lhe permite ele ir até Israel. O rei permite ele ir até Samaria. Então o rei lhe dá uma carta de passagem livre para que ele fosse até aquele lugar em busca do homem de Deus. E quando ele chega, vai até a presença do rei de Israel. E quando o rei recebe aquela carta, no versículo 6 diz assim: levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que restaure sua lepra. E o que o rei fez? A qual o versículo 7 diz assim: sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, e para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então o rei, não entendendo aquilo, já pensou que aquilo era um motivo de guerra. Mas ele não estava entendendo que Naamã não estava procurando o rei, mas ele chegou perante o rei. Mas o rei, sem entender, rasgou as suas vestes e disse: pronto, é mais uma guerra. Vou ter que suplicar agora, porque vai ser mais uma guerra. E quando o homem de Deus, chamado Eliseu, ficou sabendo, disse, a qual nós lemos este versículo 8: e sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Nós te amamos, aleluia, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Deixa vir o a mim, e saberá que o nosso Deus, a qual nós servimos, não é aquele Deus que eles têm clamado lá na Síria, não é aquele Deus, aleluia, aquele Deus morto, aquele Deus que não tem poder, porque eles clamavam por aquele Deus Rimon, aquele Deus da água, da chuva que acenderia eles, mas aquele Deus não pode curar a lepra que saiu em Naamã. Mas Eliseu disse: deixa ele vir, rei, a mim, manda ele vir até na minha casa, e ele vai saber que há homem de Deus em Israel. Glória a Deus, glória a Deus. E o rei de Israel mandou Naamã ir até a casa de Eliseu. Aí chega lá Naamã com a sua comitiva, com aqueles grandes cavalos de raça bonito, né? Até as crinas dos cavalos eram piteados, porque ele era uma pessoa de grande porte, de grande nível na sociedade. Chegou lá na casa de Eliseu. Eliseu, quem sabe, olha lá, ah, sim. Vem cá. Glória a Deus, aleluia. Vai lá e fala para Naamã mergulhar 7 vezes ao Jordão. Ao servo foi. Não foi Eliseu que foi, não, foi o servo. O homem de Deus, Eliseu, falou: disse que é para você mergulhar 7 vezes ao Rio Jordão. Virou as costas e foi. Naamã, vendo aquilo, se indignou-se. Que é isso? Eu esperava o homem de Deus chegar até a mim
já que ele não queria me dar um abraço, porque eu sou leproso, não pode se aproximar, mas pelo menos dizer: seja bem-vindo na minha palhoça, seja bem-vindo na minha casa de taipa, seja bem-vindo, ilustre. Mas Eliseu nem foi receber aquele homem, nem foi receber, mandou seu servo ir. Aí Naamã ficou indignado. Não, por que eu tenho que ir até o Rio Jordão? Não poderia chegar lá ele e fazer assim: olha, seja restaurado a sua lepra, Naamã, seja curado e ser curado. E agora Naamã começa a indignar e dizer, como diz o versículo 11: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não só como que ele queria que acontecesse? E ainda continuou dizendo, não são porventura Abana e Farpar rios de Damasco, melhor que todas as águas de Israel? Ele queria mergulhar um rio grande, um rio bonito. Eu não vi ainda as imagens desse rio, mas pela mensagem nós poderemos entender que era um rio excelente de se tomar banho. É a mesma coisa de eu dizer, irmão Edson, em vez de você ir lá para o Caldas tomar um banho naquelas águas tão bonitas, vai tomar banho no açude dos carneiros que só está tendo lama, tá no final. É a mesma coisa de dizer isso. Em vez de você ir numa praia, vai tomar banho nesses barreiros que tem aí. Mas por que eu tenho que ir? Sabe por quê? Porque não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é da forma que eu quero que você quer, mas é da forma que Deus quer. Aleluia, Jesus, é verdade. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Mas eu quero dizer que sempre tem alguém que aparece na hora certa para ajudar. Aí aqueles servos que estavam com ele, os servos de Naamã, disse: olha, meu servo, se Eliseu tivesse te pedido uma coisa grande para fazer, você não ia fazer, né? Mas é simples, é só mergulhar 7 vezes o Rio Jordão. E aqueles homens conseguiram convencer ele de descer até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E lá vai ele. Primeiro mergulho, nada. Segundo mergulho, nada. Mas era quantos mergulhos que era para ele dar? 7. Sabe o que eu vejo aqui? Deus operando na obediência. Aleluia, Jesus. Deus quer que nós obedecemos. Deus usa Samuel para falar para Saul que Deus não tem prazer em sacrifício, em holocausto. Deus quer que o povo dele obedeça a ele em espírito e em verdade. Deus quer obediência, e o povo hoje quer sacrificar e não querem mais obedecer a Deus, a palavra do Senhor. Mas lá vai Naamã, primeiro, segundo, terceiro, cada vez mais aquela água se tornando barrenta, né? Rio Jordão, dependendo do lugar, era... Mas ele vai, o sexto, meu Deus,
O sétimo, quando ele sai do sétimo mergulho, que ele olha para a sua pele, que ele olha para o seu corpo, diz a Bíblia Sagrada, que o seu corpo se tornou, que a sua pele se tornou como a pele de criança, restaurada daquela lepra. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Não é difícil alcançar as bênçãos de Deus. É só obedecer. É só obedecer. Verdade. O alfabeto na escola é A, B, C, D e assim por diante. Mas o alfabeto do cristão é obedecer. Obedecer. Lembre disso. Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, então aprenda esse alfabeto. Obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. eu sei que esta palavra, ela tem muitos significados para nós. Se nós fôssemos falar sobre a lepra, trazer para os dias de hoje, se nós fôssemos, olha, tem muitos e muitos significados, mas o que Deus quis nessa noite, a palavra de Deus nessa noite, foi somente até aqui. Então eu não quero ir mais além. Então quero convidar a amada igreja a se pôr em pé e nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer,